Vamos lá. Menos de futebol. Jogou muito bem com o Brasil. Recuperou, né? Vamos lá então. Então a gente estava. Eu vou chamar a atenção para duas coisas, né? Que é o seguinte, a primeira coisa a gente está terminando um pouco, assim, nós trabalhamos 2 aulas sobre o setor de Higgs, a questão do dublê, só queria chamar a atenção aqui que nós tínhamos colocado, assim, o que a gente vai discutir agora um pouquinho, né? Quer dizer, é a parametrização do Higgs. Versus a simetria SO2. Então eu não vou voltar, quer dizer, aquela discussão que a gente já fez, o acoplamento mínimo do Higgs, tiramos a carga do Higgs, né? Fixamos as cargas do Higgs pelos acoplamentos. Então eu não vou agora querer voltar a botar derivado do problema. Vocês já viram, discutimos quebra espontânea da simetria, discutimos a questão do dublete de Higgs, né? Pegar a solução de mínima energia, e a gente terminou a aula passada falando o seguinte: nós podemos sempre, né, parametrizar um certo vetor. A gente pode pegar a simetria SO2, né? A gente pode pegar um vetor tipo de SO2 e escrever da seguinte maneira: se a gente pegar, se a gente toma um certo vetor, um vetor complexo qualquer, vamos chamar assim um vetor V1, V2, onde V1 e V2 são componentes complexos. É um dublete de SO2, temos um dublete de SO2. E aí a gente viu que a gente podia sempre, né, escrever esse dublete de SO2, né, pensando que eu posso colocar aqui uma transformação genérica de SO2 atuando nesse vetor. Assim, aqui nós temos 3 componentes, né? Temos as 3 componentes, temos os 3 parâmetros reais aqui, e a gente pode então, sabendo que se a gente escreve essa transformação de SO2 atuando nesse vetor, a gente pode obter um vetor genérico. Nós tínhamos trabalhado isso mostrando que uma representação é redutível se qualquer vetor é cíclico. Então a gente tinha visto, se a gente pegasse um vetor do tipo aqui 0, 1 e aplicasse as transformações de simetria aqui, a gente podia obter um vetor característico de SO2. Né? Estou lembrando da aula passada. Agora, nós tínhamos falado o seguinte: o campo de Higgs, né? Nós tínhamos visto que nós tínhamos adotado essa estrutura aqui em função, né, da quebra espontânea de simetria, e já sabendo que pelas atribuições de carga, nós tínhamos identificado que o dublete do Higgs, ele deveria, se nós fôssemos pensar na carga eletromagnética, que nós ainda não definimos, mas a gente sabe o tempo todo que as partículas que estão envolvidas, os campos que estão envolvidos, eles têm um conteúdo eletromagnético que nós sabemos. Então, pelo conteúdo eletromagnético que nós sabemos, nós tínhamos fixado que a componente superior do Higgs ela deveria ser carregada positivamente e a componente inferior do Higgs ela deveria ser neutra, nós chamamos assim. E aí nós tínhamos expandido, né, esse campo assim, da seguinte maneira. O φ a gente chamaria aqui assim, de um φ1 mais φ2. E aí, já sabendo que nós já tínhamos escolhido, sabíamos que é esse campo aqui que poderia tomar valor esperado no vácuo. A gente já tinha visto que o valor, o Higgs, né? O potencial fixa o módulo, mas a gente poderia ter componente aqui ou aqui. Mas aí a gente viu, se houver um valor esperado no vácuo a princípio, eu estaria dizendo que o vácuo seria eletromagneticamente carregado, o que quebraria espontaneamente, quebraria simetrias, a simetria U eletromagnética, quebraria a simetria de conservação da carga. Então a gente sabe que o valor esperado no vácuo Higgs pode estar aqui. Esse campo é um campo complexo, e aí a gente resolveu, vamos tomar um vácuo muito particular. Qual é o nosso vácuo? Nós escolhemos a nossa configuração de vácuo Higgs, vamos colocar assim, o Higgs no vácuo, para nós, a gente resolveu escolher dessa forma assim, 0 e aqui um V real. Nós nem consideramos o Higgs, já que a gente pode considerar
o que basta é que aqui embaixo tem um campo, um número complexo com módulo V. Mas aí a gente resolveu tomar o V real, não é problema nenhum. Escolha de vácuo. Tem vácuos, infinidade de vácuos equivalentes, todos com a mesma energia. Eu escolho um real. E aí a gente viu que a gente podia escrever esse campo aqui da seguinte maneira: V mais H. Então a gente colocou, a gente estava dizendo o seguinte, que o campo aqui de baixo, que é complexo, a parte real dele, ela tem um valor esperado no vácuo. Então a parte real verdadeira dele é uma flutuação em torno do vácuo. E aqui a gente pode colocar a componente IF3. Então foi essa, né, a parametrização que a gente deu para o nosso Higgs, em vista, né, da configuração de vácuo que nós escolhemos. Então, essa parametrização aqui, vou colocar essa observação, esta parametrização do Higgs, é compatível Então a gente fez essa escolha de fato e parametrizou o Higgs dessa maneira, né? Então vamos colocar assim. Então a gente estaria dizendo, né? Vamos colocar assim. Então a gente na aula passada a gente quis mostrar a seguinte coisa. Esse nosso Higgs aqui, então, ele poderia ser escrito assim, né? 0V mais aqui vamos dizer aqui, φ1 mais φ2 e aqui o H mais I. Então o que a gente tinha pensou foi o seguinte: então nós podemos, né, guardar essa, vamos dizer, pegar essa componente aqui e tentar gerar o campo de Higgs a partir disso aqui. Então, a gente estava propondo, né? Quer dizer, então a proposta, então a nossa proposta foi essa aqui. Temos essa, se a gente pegar uma parametrização desse tipo assim, esse φ ser dado por exponencial de I, aqui a gente chamou os parâmetros, aí era conta, né? Vamos chamar esses campos aqui de CA, vamos chamar aqui CA sobre V, sigma A sobre 2, assim, e isso aqui, calculando em 0, assim, V mais H. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte: o campo de Higgs depende de 4 parâmetros reais. Aqui. Os 4 parâmetros reais estão aqui, H, e aqui eu tenho 3 parâmetros reais. Né? Então, o que a gente está querendo mostrar é o seguinte, que essa forma que está aqui, né? 1, 2, 3, 4, ela pode ser reconduzida a isso aqui, usando aquela ideia que eu tinha falado na aula anterior de como colocar uma transformação de SO2. A gente já tinha, inclusive, discutido que isso era possível no caso desse campo aqui, adquirir valor esperado no vácuo no nulo, senão a gente teria uma singularidade na transformação. E aí o que a gente pode pensar é o seguinte: a gente expande só para lembrar aqui, o que está em jogo aqui. A gente expande essa exponencial em primeira ordem. Então, o termo de primeira ordem dele é 1. Eu posso botar, se vocês quiserem, quando eu escrever isso aqui, assim, ó, V mais H, vou botar assim. E isso aqui de 3. Então, se a gente expande esse termo aqui em primeira ordem, então a gente vai ter aí. Primeira ordem tem 4. Oi? Aqui tem 4 parâmetros. Então, o campo de Higgs depende de 4 parâmetros reais.
1, 2, 3, 4. Esse aqui é o valor esperado no vácuo. Aqui é a mesma coisa, só fiz uma soma. Quebrei aquele dublete, nesse dublete, mais esse dublete. Isso aqui é uma identidade. Tá bom. Agora eu estou querendo dizer o seguinte, que essa parte aqui, eu estou jogando para essa exponencial. Como? Vamos ver como é que eu posso reconectar essa expressão aqui, que vem do meu conhecimento do que é uma transformação de SO2, com essa parametrização do campo de Higgs. O que a gente quer mostrar é que essa parametrização é compatível com essa. Como? O primeiro termo dessa expansão é a identidade. Tem 3 e 4. Tem 3 parâmetros aqui e um aqui, então eu não perdi os parâmetros, estou mantendo o número de graus de liberdade. O primeiro termo daqui é a identidade. Então, identidade vezes isso está dando esse termo. E o segundo termo é o termo da primeira ordem na expansão. Vou colocar ele aqui. Então, o termo de primeira ordem na expansão aqui é I, vou botar assim, sobre V. Por que eu coloquei esse V aqui? Esse Si aqui é um campo. Quero que isso aqui seja um campo. O que a gente diz? São campos escalares, são 3 escalares. O que a gente espera? Que o campo escalar tem dimensão de massa. A dimensão canônica do escalar é massa. Como V tem dimensão de massa, se eu não colocasse esse V aqui, eu teria aqui 3 campos sem dimensão. Essa exponencial aqui, o expoente do exponencial é adimensional. Como esses campos todos aqui são campos escalares genuínos, eles deveriam ter dimensão de massa. E eu estou transferindo esses campos aqui, quero mostrar que essa exponencial ela pode estar representando os graus de liberdade desses campos aqui. Então eu esperaria ter aqui campos escalares com dimensão de massa. Então eu coloco esse V aqui só por uma questão de acertar a dimensão. Colocando esse V, como ele tem dimensão canônica de massa, os 3 campos que sigam têm dimensão de massa. Então a massa sobre massa, o expoente está adimensional. É só isso que eu estou chamando a atenção. Então fica aqui esse I sobre V e o XA. Vamos botar aqui sobre 2V, botar sobre 2V. E aí vamos ter o XA sigma A. A gente já sabe como fazer isso. Vai ser uma matriz aqui, né? Vai ser aquela matriz, colocando aqui Xi3 menos Xi3. Aqui, Xi1 menos Xi2. Xi1 mais isso. Eu estou só querendo chamar a atenção disso, porque isso às vezes nos livros aparece de uma forma meio batida, corrida, e não fica clara a questão do gauge unitário. Então eu estou dizendo que essa exponencial em primeira ordem, claro, mais termos de ordem, si ao quadrado, que eu vou dar expressão. Então vou estar desprezando os termos de ordem si ao quadrado. Então aqui, vamos expressar, vamos trabalhar em primeira ordem nos campos, e isso aqui vai estar atuando em 0, V mais H. E nós vamos querer apenas considerar os termos que são primeira ordem nas flutuações. O que está acontecendo aqui? Eu quero chamar a atenção para não parecer uma mera transformação algébrica. Quando a gente está escrevendo o campo de Higgs tem essa estrutura, a gente está dizendo que esses campos aqui, eles, como o H também, são flutuações, né? A gente sabe que numa teoria clássica a gente tem os campos clássicos. Quando a gente vai para a teoria quântica, o que a gente espera que os campos quantizados sejam? Os campos quantizados, eles são as flutuações com respeito à configuração de mínima energia. Então a gente já viu, para manter a simetria de Lorentz, eu não posso ter configuração de vácuo não trivial nem para spinor, nem para vetor, nem para tensor. Só campos escalares e descarregados podem ter uma configuração de vácuo não trivial para não quebrar a simetria de Lorentz e também para não quebrar a simetria de conservação da carga elétrica. Então, quando a gente escreve um campo quântico, a gente já pressupõe que ele seja uma flutuação. Nesse caso, como esse campo tem um valor esperado no vácuo não zero, ele deve ser uma flutuação com respeito a esse vácuo. Como nós escrevemos esse vácuo dessa maneira, a configuração não trivial está aqui, então eu estou colocando essa flutuação, é a flutuação com respeito que oscila, né? Flutua com respeito a V, e esses aqui são todos flutuações, que tem um valor esperado no vácuo. Todos esses campos aqui, Φ1, os Φ, vamos colocar assim, Φ1, Φ2, Φ3, e o H, todos eles têm configuração trivial no vácuo. A configuração não trivial do vácuo está aqui no V. O resto é tudo flutuação. Como eles são flutuações, eu vou trabalhar sempre em primeira ordem nas flutuações. Eu vou quantizar essas flutuações. Como isso aqui já é um termo de primeira ordem na flutuação e pode encontrar esse aqui, quer dizer, o outro termo já seria segunda ordem, por isso que eu joguei fora. Eu quero estudar só as flutuações em primeira ordem, que são essas flutuações que nós vamos quantizar. Então, quando nós atuarmos com esse operador, com essa matriz aqui,
Nós vamos ter aqui I sobre 2V, e aí a gente vai ter aqui, esse trem vai dar zero aqui. Então, esse cara aqui, ó, batendo aqui, vai dar segunda ordem. Então, vai sobrar aqui para nós Vx1 menos I Vx2. Aqui embaixo deu esse aqui, deu zero, esse aqui deu isso aqui. Esse aqui dá zero, e aqui embaixo vai dar menos que se 3V. Então, colocando aqui mais, desprezando os termos que são segunda ordem nos campos, segunda ordem nas flutuações. Segunda ordem nas flutuações. Que são o quê? Campos X e campos H. Estamos desprezando esse termo aqui. Bom, então o que a gente está vendo aqui é o seguinte, vamos trazer esse I aqui para dentro, vamos reescrever, vou apagar isso que está aqui em cima, só para aproveitar isso que está aqui embaixo, né? E colocar aqui o seguinte, vamos botar. Então esse V vai cancelar em todo lugar. E vamos trazer, então esse dublete aqui vai ficar assim. Ele vai ficar X1, vamos dizer, X1 sobre 2, e aqui vai ficar mais que C2 sobre 2. E esse terminho vai ficar menos que C3 sobre 2. Menos I, C3 sobre 2. Então, o que a gente está observando é o seguinte, que o primeiro termo a gente gerou a partir da identidade, a gente gerou esse termo. E o segundo termo é a primeira ordem dessa exponencial batendo em cima, né, atuando nesse vetor aqui, que produziu aqui para nós isso aqui, primeira ordem nas flutuações. Os V's se cancelaram. Então, o que a gente pode identificar é o seguinte, aqui, o que a gente pode identificar é que eu posso imaginar, quer dizer, esse Φ1 está ligado ao Φ1. Quer dizer, o Φ1, então, né, ele é identificado com X1 sobre 2. Não, perdão, o contrário. Né? O Φ1 é a parte real, é identificado com X2 sobre 2. A parte imaginária, que é o Φ2, ele é X1 sobre 2. É a parte imaginária, X1 sobre 2. Né? Então, o Φ2 faz o papel do X1 sobre 2. E aqui eu tenho Φ3. Então, o Φ3, né, para mim, é menos C3 sobre 2. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, que ao escrever esse campo dessa forma, e tendo comparado essa expressão com essa, eu posso dizer o seguinte, né, que eu posso, então, identificar os meus parâmetros X, né, com os campos X. Na verdade, eu estou dizendo que quer dizer, eu estou fazendo aquela expansão agora, ou seja, vamos dizer, o X1, vou botar até melhor, fica mais claro assim, o X1, vou botar aqui. Então, o que a gente viu é que esse X1 aqui vai fazer o papel de 2 vezes o campo Φ2, o parâmetro X2, que eu vou colocar aqui, vai ser 2 vezes Φ1, e o parâmetro X3 vai ser menos 2 vezes Φ3. Ou seja, deixa eu fazer isso aqui. A gente estaria dizendo, no fim de tudo, a gente estaria dizendo o seguinte. O Higgs para nós, então, nós vamos poder escrever o nosso Higgs dessa forma. Ele vai ser exponencial de, vamos botar assim, I sobre V. Então, aqui eu vou ter o fator 2, o fator 2 e o fator 2. Eu vou substituir os que daí vai cancelar com esse 2 aqui. Então, os dois vão se cancelar. Então, eu vou ter o seguinte. Isso aqui. Quem é o X1? O X1 vai ser o Φ2. E aí, Φ2 vezes a matriz sigma x. Ou a matriz de Pauli, sigma 1. Mas, aí vamos ter o X2 vezes a matriz de Pauli, sigma y. O 2, né? Já estou colocando aqui, que vai cancelar com esse 2. Então, eu vou ter aqui Φ1 vezes a matriz de Pauli, sigma 2. E depois o Φ3 vai ser menos Φ3, a matriz de Pauli, sigma 3. É isso que eu estou dizendo. E isso tudo aqui, atuando em 0, V mais H. Então a gente está dizendo que, nessa situação, a
já tínhamos visto na aula passada que nós não podemos sempre, não é sempre permitido escrever um campo complexo como sendo uma parte tipo radial e a parte de fase, né? E viu que essa parametrização só é possível se esse campo aqui tiver configuração de vácuo não trivial. Se tiver configuração de vácuo trivial, a gente viu que tem uma singularidade nessa transformação, e aí a gente não consegue dizer que a física escrita em função de Φ e Φ é equivalente à física escrita em função de Φ1 e Φ2. A gente já tinha chamado a atenção para o teorema de Salam-Cabefucci. Então, ficamos com isso aqui. Nós vamos trabalhar, vamos adotar essa expressão aqui para o nosso campo de vista. Então, esse é o ponto de vista que a gente está adotando. Isso eu estou querendo dizer aqui. Então, isso é um detalhe, eu estou colocando esses detalhes com um pouquinho mais de cuidado, porque a teoria eletrofrágil, ela tem alguns aspectos de teoria de campo que não ficam claros, não aparecem na QCD, não aparecem na QED, são muito particulares da própria estrutura da teoria eletrofrágica, né? Porque tem essa simetria combinada com esse Higgs. Então, eu estou só chamando a atenção, porque numa teoria de campos, às vezes, a gente, quando vai definir um lagrangiano, o nosso sistema através de certos campos, pode acontecer da gente introduzir variáveis, né, que são, podem ser, vamos dizer, espúrias, né? Eu estou querendo dizer até que não estou querendo usar a palavra espúria, variáveis que são superabundantes. Para descrever, talvez, o Higgs, para escrever o Higgs, eu preciso de um dublete completo. Então, eu tenho 4 campos reais, Φ1, Φ2, Φ3 e H. Beleza, a pergunta é, dada a simetria do problema, será que todos esses campos realmente são necessários? Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, nós temos a simetria SO2 e temos a simetria U1. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos observar o seguinte. Nós tínhamos lá o dublete, só para lembrar, nós tínhamos lá o dublete left. Neutrino left, elétron left. Tínhamos visto que a transformação SO2 desse dublete era dada dessa forma. E aqui os parâmetros, os geradores da transformação Essa é a transformação SO2 do dublete left. Tínhamos visto a transformação U1 do dublete left. É uma transformação que a gente tinha colocado desse modo, exponencial de I, o parâmetro da transformação, aí a gente diz que esse dublete tem uma carga Y left atuando no left. Então essa coisa lá das aulas iniciais. Então são as transformações SO2. Eu estou usando linha, né? Mas não deveria usar linha, porque são duas transformações distintas. Mas a pena é imaginar que ou eu faço a transformação SO2, separadamente faço a transformação, isso para o setor left. Quando a gente olhar o setor right, a gente vê o setor right não tem simetria SO2, ele é singlet de SO2. Todos os geradores são zero. Mas ele é carregado segundo a hipercarga frágil. A gente colocava aqui que ele teria uma carga YR. Então, seriam as transformações do setor, né, do left para right, e aqui a transformação do dublete left. Depois nós tínhamos os campos de ambiguos. Né? E aí a gente lembra que a gente tinha os campos BMA, e aí a gente sabe que a transformação dos BMAs, né, uma transformação infinitesimal de SO2, né, a transformação normal de SO2, a gente escreve desse modo. A matriz de SO2, o BMI, R-1, e aqui aquele termo mais, né, I, R, DI de R-1. Isso é quando a gente escreve o campo, né, em forma de álgebra válida. Aqui eu estou dizendo que o meu DMI é DMA sigma A. Mas se a gente quiser pegar a transformação infinitesimal de Young-Mills, a gente sabe, eu posso também passar essas transformações infinitesimais, que aí vai ser só delta L, vai ser I ômega sigma sobre 2L, delta L aqui vai ser I alfa Y, né? Vamos pegar a transformação infinitesimal aqui. Pego ali, pego aqui. Delta MA, padrão de Young-Mills. Tem aqui menos as constantes de estrutura do SO2, epsilon ABC, parâmetro ômega B, a BIC. E aqui a transformação menos DI ômega A. Então isso aqui são as transformações de SO2. Se a gente colocar aqui, né,
o Belli em forma de matriz de Pauli, colocar aqui os L's, né, em termos das transformações S2. Aliás, aqui eu deveria ter escrito esse meu Belli aqui, em forma de álgebra velha, esse Belli aqui, que é BNA, sigma sobre 2. Então, colocando essa expressão para o Belli aqui, colocando a transformação de SO2, que é essa aqui, e trabalhando em primeira ordem no parâmetro ômega, a gente chega a essa resposta aqui, que a gente já viu aí nos cursos, né, que a coisa parece. É só um exercício simples de álgebra de Lie. Realmente, então temos a transformação disso aqui. Agora, vamos supor que eu faço uma transformação de SO2, então eu tenho a liberdade de gauge, a teoria é invariante de gauge, então isso me permite fazer transformações à vontade nos campos sem modificar o lagrangiano, sem modificar o hamiltoniano. Então, você pode sempre passar de um conjunto de campos L, R, MA, YI, Φ, para um outro conjunto de campos onde tudo é linha, porque o lagrangiano fica invariante. Então, nada me impede, como os parâmetros de gauge são completamente arbitrários, e aí que entra a chamada escolha do gauge unitário. O que é um gauge unitário? É escolher os parâmetros de S e 2, nós escolhemos os parâmetros, então como, né, temos liberdade, né, de gauge por transformações, vamos colocar assim, transformações arbitrárias, né? Depender dessa medida do lagrangiano. Posso sempre fazer a transformação do lagrangiano invariante, né? Então, a gente pode escolher, então tomando ômega 1. Então, eu posso tomar ômega 1, eu vou ter aqui igual a 2φ1 sobre V, ômega 2, antes, né? Ômega 2 vai ser ômega 2, se eu fizer essa também. Então podemos fazer o seguinte, tá bom? Simplificar isso aqui colocando, tomando ômega A igual a menos CA. Quando a gente tinha nossa transformação de SO2, a exponencial de I ômega A sigma A sobre A, CA sobre V. E a nossa parametrização, isso que está aqui para nós, era isso aqui, né? Esse φ que está aqui, só porque nós abrimos assim, mas esse φ que estava aqui era para nós I.
se A sobre V, sigma A sobre 2, atuando em 0. Então, se eu escolher a transformação de SO2, eu vou fazer uma transformação em cima de todos os campos, uma transformação de SO2 com esses parâmetros de SO2 fixados por esses campos. Como aqueles parâmetros são completamente arbitrários e são locais, eu posso escolher eles exatamente igual a esses campos aqui. De tal forma que a transformação de SO2 batendo aqui, agora eu sei quem são esses ômegas. Eu sei, aí eu vou fixar, vou ter a transformação de L para L', vou ter essa transformação aqui em singlete, vou ter essa transformação dos campos de gauge. Só que quando eu fizer isso, eu vou ganhar esse fininho. Só que o meu fininho agora vai ser a exponente, que ele é um dublete de SO2, então vai ser a transformação de SO2 atuando no φ. Quando a transformação de SO2 nesses parâmetros aqui atuar aqui, ela vai cancelar essa exponencial. E meu Higgs vai ficar simplesmente 0, Z mais H. Então isso aqui. O que significa isso? Que eu fixei os parâmetros de SO2. Eu estou então passando por uma nova descrição do modelo, em que ao invés de trabalhar com os campos originais, eu vou trabalhar com todos os campos transformados segundo SO2, porque aí que reside a moral da simetria de gauge. Eu posso fazer transformação de gauge em todos os campos e não alterar o lagrangiano, não alterar o hamiltoniano. Então eu fiz isso. Eu transformei todos os campos segundo SO2. Então eu vou passar agora a trabalhar com todos os campos linha, e é como se eu não tivesse feito nada em termos de lagrangiano. Só que o meu campo φ, ele perde essa fase aqui. Então esse aqui, então isso aqui é o que a gente chama da expressão, quer dizer, é o campo de Higgs no chamado gauge unitário. O que significa, então, por que isso é uma escolha de gauge? Isso é uma escolha de gauge porque os parâmetros de gauge agora já não são mais arbitrários. Eu escolhi eles dentro de uma dada situação. Eu escolhi eles justamente para matar as fases do campo de Higgs. É exatamente como a gente faz na eletrodinâmica. Na eletrodinâmica, a gente tem um potencial amigo. E aí a gente pode, tem a transformação de gauge. Então eu posso passar do psi', que é a nossa transformação de fase, exponencial de I, alfa, a carga aqui do campo psi, vezes psi. E aí a gente passa do ami, né, do a linha mi, igual a mi, menos dmi alfa. Essa é a transformação de gauge que a gente faz. Se a gente está com um campo ami genérico, a gente sempre pode. Se a gente tem um campo ami qualquer, de tal maneira que dmi ami é diferente de zero, a gente sempre pode passar para um ami tal que dmi a linha mi seja igual a zero. Como é que eu posso atingir isso? Basta escolher alfa. Lembra que aí ele pode escolher o alfa igual a D'Alembertiano menos 1 dmi. Se eu faço uma transformação, se eu pego a quadra de divergência aqui, a quadra de divergência aqui, é o que eu produzo D'Alembertiano de alfa. Se eu escolher alfa igual a D'Alembertiano menos 1 dmi a mi, eu cancelo isso com isso aqui dá dmi a mi igual a zero. Então eu posso sempre passar para essa configuração. Então eu posso trabalhar sempre com campo de gauge transformado assim, e o que eu fiz, né, ao fixar esse alfa, foi simplesmente passar de psi para psi'. Então, ao invés de trabalhar com L de ami psi, que é igual a L de a linha mi psi', eu vou esquecer isso e vou trabalhar dessa forma aqui, porque agora eu sei que dmi a linha mi igual a zero, ou seja, eu estou trabalhando agora com o lagrangiano, que é invariante, só que agora com um gauge fixado. A linha mi, a mi já não é qualquer, a linha mi dmi igual a zero. Então, simplesmente a gente depois tira linha, já que todos os campos estou trabalhando nessa situação, eu esqueço linha, né? Então, agora eu vou passar para essa situação com dmi a mi igual a zero. Então, é como se eu tivesse dmi a mi psi, dmi a mi igual a zero. É o que a gente chama de fixação de gauge. Fixei aí o gauge covariante, de Lorentz. Então, o que nós estamos fazendo aqui... Opa, fala aí. A questão da simetria, né? É. Quer dizer, a simetria, vamos dizer, é que a gente recebe um tapete e borda como você quiser. Uhum. Como for possível, segundo a simetria. Mas o que é assim, é diferente. Ali você botou alfa na QID, igual a D'Alembertiano menos 1 dmi a mi. Aqui você coloca os alfas, que são os ônibus, né? Igual a campos. Isso.
Então é isso, vamos lá. Aqui também eu estou colocando igual a campo, porque de mi a mi, no fundo, eu estou dizendo que se alfa é da Lambertiana menos 1, de mi a mi, eu estou fixando alfa não diretamente pelo campo, mas por um operador de derivada atuando no campo, né? Então, esse é um fato, então, assim, um pouquinho diferente que a gente vê na teoria eletrofrágil, né? A teoria eletrofrágil tem esses aspectos interessantes novos que a QD não mostra, nem que a QCD. É que eu poderia fixar o gauge impondo aqui dMA igual a zero, mas a gente tem à disposição o campo de Higgs. Então, ao invés de fixar o gauge no campo vetorial, eu vou fixar o gauge no campo de Higgs. Se a gente não quiser fixar o gauge pelo campo de Higgs e trabalhar no gauge unitário, a gente vai trabalhar no chamado gauge RC. Que nesse curso aqui eu não vou fazer, porque está feito nos outros cursos. O curso em que eu fiz o gauge tem um curso de eletromagnetismo, que a gente faz o gauge RC, eu dei a referência para vocês. Era a aula 13 e 14, do curso, eu acho, de 2014 ou 2015, não me lembro. E nos cursos de teoria eletrofrágil de 2011, 2012, eu fiz aulas especiais só sobre o gauge RC, que ao invés de escolher os parâmetros de gauge para deixar o Higgs limpinho dessa forma, que é o chamado gauge unitário, a gente impõe a condição de gauge, de novo, tipo um gauge de Lorentz, nos campos não abelianos. Então eu posso também, ao invés de fazer isso, escolher o gauge em que eu vou fazer o análogo do que eu faço naquele gauge. É pegar dMi, dMA, igual a zero. Eu estou escolhendo, vamos dizer, o gauge covariante, ou o gauge Lorentz, para SU2. É a mesma coisa. Só que eu não estou fazendo isso. É mais conveniente para nós, porque a gente limpa o campo, e a gente está mostrando o seguinte, quando esses campos flutuam, né, as flutuações do Higgs, elas têm um caráter que também não é, da mesma forma que a parte longitudinal do campo de gauge não é física, pode ser eliminada pela simetria de gauge, as fases do campo de Higgs também podem. Então eu limpo mais o setor de Higgs e vou trabalhar aqui com o Higgs usual, o Higgs que sobra, que é esse campo aqui. Então é mais simples a gente trabalhar nesse chamado gauge unitário, mas não significa que é a única possibilidade. Quando a gente quer mostrar que a teoria é renormalizada, eu estou diante de uma teoria que quebra espontânea de simetria. Então, em 71, Topf e Velcro mostraram que teorias de gauge não abelianas também são renormalizadas. Aqui o que eu tenho é uma teoria de gauge não abeliana, só que com quebra espontânea de simetria. A pergunta é, a quebra espontânea de simetria pode atrapalhar a renormalizabilidade? Poderia, mas não atrapalha. Por quê? O que a quebra espontânea da simetria faz? Ela destrói a simetria do Lagrangiano? Não. Ela destrói a simetria do vácuo? Sim, o vácuo não tem a simetria. Mas qual é a consequência da quebra espontânea da simetria? Por ela não respeitar o vácuo. É ela gerar massas. Ela vai gerar massas, como a gente já viu, para o setor de leptons e para o setor de bósons de gauge. Quando ela gera massa, ela mexeu com o espectro. Só que quando eu vou olhar a renormalizabilidade é uma propriedade de altas energias, tão altas quanto eu queira, de tal maneira que as massas se tornam desprezíveis. Então, quando eu vou estudar a renormalizabilidade de uma teoria, eu já estou numa situação em que eu não vejo a simetria quebrada espontaneamente, porque eu posso imaginar que todas as massas podem tender a zero sem erro, porque as energias são tão altas, eu vou para a energia de 10 a 16, 10 a 17 GeVs, quando as massas estão na faixa de 10 a 2 GeVs. Então, eu estou numa situação em que as massas são praticamente zeradas e a simetria é restaurada. Então, se houve quebra espontânea da simetria, não é um problema, porque a renormalizabilidade é altas energias, e a altas energias eu vejo a simetria restaurada. Ou seja, ela é renormalizada, porque já se mostrou que a teoria de Young são renormalizadas. A quebra espontânea da simetria, então, ela não afeta a renormalizabilidade. Outras quebras, sim. A quebra espontânea, a quebra explícita, sim, porque eu estou quebrando no Lagrangiano. Então, se eu estou quebrando na simetria no Lagrangiano, eu já estou perdendo a simetria de partida. Então, é esse tipo de expediente que a gente está usando aqui, para mostrar que a quebra espontânea não mexe na renormalizabilidade. Só que no gauge RC, no gauge unitário, isso não é explícito. No gauge RC, a renormalizabilidade fica explícita. Então eu diria que para manipulações mais formais, mostrar a unitariedade, mostrar a renormalizabilidade, é
mais interessante trabalhar no gauge RC. Mas para fazer fenomenologia, estudar os espalhamentos, estudar os decaimentos, a gente pode sempre trabalhar no gauge unitário. Aí você fala, você trabalha no gauge unitário, você não vê a renormalizabilidade. Eu não vejo manifestamente, mas ela está lá. Então, o que acontece é que se eu trabalho no gauge unitário ou no gauge RC, não é um problema, porque o que é importante da teoria quântica é a matriz S. E a matriz S, ela não apresenta os infinitos, tanto o cancelamento de infinitos que a renormalizabilidade executa, ela é independente de eu estar no gauge unitário ou no gauge RC, porque a matriz S é invariante de gauge. Então, esse é o discurso. A gente pode sempre, se a gente quer fazer fenomenologia, a gente adota sempre o gauge unitário. Se a gente quer fazer outro tipo de manipulação, estudar propriedades, estudar função beta, estudar renormalizabilidade, é mais interessante que o gauge RC. Então, daqui para frente, a gente vai imaginar que nós já fixamos a simetria SO2 e que o campo de Higgs vai ter essa estrutura. Então, quando nós formos agora, aí, eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. Deixa eu deixar o segundo, pode falar. Você tira do campo Φ1, Φ2, Φ3, você eliminou pelos Cis. Isso. Então, substituir. Daí a pergunta que é a seguinte, quer dizer, você tirou o S2 e só ficou com 1. Por enquanto, essa fixação de gauge é uma fixação de gauge que quebrou o SO2. Que fixou o SO2, mas ainda não fixei o parâmetro do Quer dizer, mas você começou com uma simetria SO2 e 1. Isso. Agora você comeu os 3 parâmetros do SO2. Mas daí você só ficou com 1. Só fiquei com 1. Isso. Eu só fixei o gauge aqui, no gauge unitário, eu estou fixando o gauge SO2. Estou fixando, eu escolhi os 3 parâmetros de SO2, né? O ômega 1, ômega 2 e ômega 10. Eu escolhi os 3 parâmetros de SO2, mas deixei o alfa está intocado ainda. Mas aqueles 3 parâmetros, quer dizer que a simetria SO2 fosse. Isso. Assim. Porque a pergunta que sempre tem é, digamos, se o modelo universal, na verdade ele é a gente faz uma série de, aqui tem, vamos chamar assim, um contorcionismo. Sei. Mas você já agora já está... entendi o que você está falando. Se na verdade o que sobra é 1, no final do tudo, o que vai sobrar é o 1 eletromagnético. A gente, por enquanto, tem o SO2, o 1 de hipercarga. Ainda vamos mostrar que sobra. Você já está com 1. Vamos... No lado esquerdo do quadro você está com S2 e 1. Isso. E no lado direito do quadro, eu pergunto, se você não está, na verdade, só com 1. Aqui, não é que eu esteja só com 1. Eu usei a simetria de gauge SO2. Foi a simetria de gauge SO2, por ela existir, que eu pude chegar a essa configuração. Perfeito. Mas eu fixei os parâmetros. Então eu fixei, então o que eu tenho aqui agora fixei o gauge de SO2. Mas ainda não fixamos o 1. Então, o gauge de 1 ainda está em aberto. Eu não fixei, eu não escolhi alfa ainda. Então eu deixei por enquanto, eu fixei só o gauge do SO2. Depois, claro, a gente vai poder fazer isso aqui, pegar o dmi, YI igual a 0, fazer o gauge de Lorentz para ele, mas eu não fiz isso aqui. Mas a minha pergunta é o seguinte, eu falei que eu sou um cara que sou matemático, sou teoria de grupo. Então você diz lá, tem S2 e 1. Eu vejo lá, tem o alfa e tem o ômega A. Isso. Tudo bem. Agora aqui, eu já não vejo o ômega A. Eu só vejo o 1 no lado direito. Então, para mim, de teoria de grupo, eu pergunto, você só teria... Mas esqueça que você tem isso aqui ainda, ó. Isso que eu queria falar agora. Você tem a variação desse campo. Vamos só chamar a atenção aqui da seguinte coisa. Deixa eu chamar a atenção aqui. Deixa eu botar aqui. Peraí, deixa eu ver como é que eu posso. Vamos fazer o seguinte. Vamos apagar isso aqui. Então, esse ponto aqui agora é crucial. Vamos chegar lá. É o seguinte. Vamos voltar aqui um instantinho. O nosso campo de Higgs estava escrito assim. Vamos botar assim. Φ exponencial. E aqui a gente botou se A sobre V. Sigma A sobre 2. Vou botar assim. V mais 0, V mais H. Esse aqui é o nosso campo de Higgs. Deixa eu apagar isso aqui.
Ou ele tinha escrito também desse modo aqui. I1 mais I2, V mais H mais I3. Vamos dizer que a gente tem isso aqui. Temos isso aqui. Ainda não fixei, estou voltando um pouquinho atrás. Vamos fazer uma transformação de SO2. Ainda não estou comprometido de fixar os parâmetros ômega A pelos cis. Vamos pegar e fazer uma transformação de SO2 infinitesimal aqui. SO2, transformação. Esse delta aqui é segundo SO2. Então vai ser I, tá lá, aquela exponencial, I, ômega A, sigma A sobre 2, atuando no φ. É a transformação de fase, né? Essa transformação de fase aqui atuando no φ, que é um dublete de SO2. Fizemos essa transformação aqui. Vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. De novo, né? Botar aqui I sobre 2. Vamos botar aqui os parâmetros. Então, nós vamos ter aqui ômega 3 menos ômega 3. Ômega 1 menos I ômega 2. Ômega 1 mais I ômega 2. E aqui a gente vai ter φ1 mais I2, V mais H, mais I3. Estou fazendo uma transformação infinitesimal ainda nessa parametrização, para ficar mais límpido, uma ideia que eu quero mostrar a vocês. Isso que a gente fez está feito, a gente vai retornar a isso depois, mas eu queria, antes disso, talvez eu pudesse ter feito o que eu estou fazendo agora, que pode ser mais ilustrativo. Então, se a gente pegar as transformações aqui, então vamos lá. Eu vou atuar com isso aqui. Então, quem vai ser o meu delta? Eu vou ter aqui, ó, delta da primeira componente, o delta de φ1 mais φ2, a variação SO2 desse campo aqui, vai ser essa matriz aqui atuando aqui. Então, vamos ter I sobre 2, I sobre 2, aí vamos ter ômega 3, φ1 mais φ2. Mais I sobre 2. Aí, ômega 1 menos I ômega 2. V mais H mais I3. Então, essa é a transformação SO2 da componente superior. Vamos fazer parte real, parte imaginária. Então, como que vai se transformar, segundo SO2, a componente φ1? É a parte real dessa transformação aqui. Então, esse aqui vai ficar imaginário, mas esse aqui vai ficar menos ômega 3, menos 1 meio de ômega 3, φ2. Depois aqui, essa parte aqui vai ficar mais 1 meio de ômega 2. Vamos pegar, então, esse aqui. Vamos botar esse I aqui, vamos fazer direto aqui. Então, esse cara aqui vai ficar ômega 1V, vai pegar o I. Ômega 1H, vai pegar o I. Ômega 1 vezes I3 vai pegar esse, vai ficar menos 1 meio de ômega 1 φ3. Corrija isso errado. Olha, menos 1 meio de ômega 1 φ3. Estou pegando essa componente aqui com essa aqui da real, então vai ficar imaginário. Essa com essa aqui dá puro imaginário. Vai ficar I com I dá menos 1 meio de ômega 1 φ3. Agora, esse carinha com esse carinha aqui vai ficar mais 1. Vai ficar 1 meio. Mais 1 meio de ômega 2. Meio de ômega 2. V mais H. Tá? Depois, esse com esse aqui dá real. E aí vai ficar puro imaginário. Então, a transformação, se eu não errei, você me corrija por gentileza, se eu não errei, a transformação do φ1 é isso aí. Transformação do φ2. Essa é a parte imaginária. Então, esse cara aqui vai ser 1 meio de ômega 3 φ1. A parte imaginária ficou real. E esse cara aqui está imaginário. Com esse cara aqui vai ficar mais 1 meio de ômega 1 V mais H. Esse cara aqui ficou real, a gente já viu, ficou ômega 1, presta atenção. E depois, esse aqui com esse aqui
ficou real, que eu botei até aqui, né? Agora, esse aqui com esse aqui dá puro, mas dá real, fica então ômega 2 por 3, mas aí vai ter esse aqui, vai ficar mais um meio de ômega 2 por 3. Fazendo isso aqui é importante, é simples, mas também não é banal, não é trivial, e esses detalhes pequenos não estão nos livros, porque talvez os livros achem simples demais, mas eu acho que é simples sim, mas tem conceito aí que a gente tem que, não é só fazer o cálculo é muito simples, mas o conceito às vezes não é tão trivial. Bom, então fizemos a transformação do φ1, fizemos a transformação do φ2, nós estamos vendo como as componentes individuais do Higgs se transformam segundo SO2, sabendo apenas que eu tenho a quebra espontânea da simetria, mas não fixei gate ainda, para justamente chegar antes do Tudor até perguntando. Não tem gate, não estou me preocupando ainda com fixar o gate. Vamos agora ver a transformação da parte inferior, que é o delta, vou guardar essas duas transformações aqui. Agora vamos fazer o delta de V mais H mais IF3. Obviamente, V é uma constante, V não varia, né? Delta de V é zero. Então, vamos botar do lado direito. Vai ficar I sobre 2. Vou até fazer aqui para poder botar as coisas. Deixa eu fazer aqui desse lado, porque aí vai trazendo os resultados para cá. A gente vai precisar calcular o delta H, vai precisar calcular o delta F3. Então, para fazer isso, nós estamos fazendo isso aqui. Delta de V mais H mais IF3, né? Que é o delta de H mais IF3, o V é uma constante, né? Então vai ser I sobre 2, ômega 1 mais I, ômega 2, I sobre 2, ômega 1 mais I, ômega 2, F1 mais IF2. Isso aqui vezes isso. Menos ômega 3, menos I sobre 2, né? I sobre 2 aqui. Ômega 3, V mais H mais IF3. Então vamos ver quem é o delta H. Delta H é a parte real. Então, esse cara vai ficar I cuidar 1 vai ficar menos 1 meio de ômega 1 F2. Vai controlando aí junto comigo, gente. Menos 1 meio de ômega 1 F2. Esse pedaço aqui, então, esse cara com esse aqui contribui para a parte real. Esse cara com esse cara aqui contribui para a parte real. Vai ficar menos 1 meio de ômega 2 F1. Então, parte real, a gente tirou tudo daqui. Daqui para a parte real só vai corresponder esse aqui. Menos I me dá 1, vai ficar 1 meio de ômega 3 F3. Agora vamos ver a parte imaginária, a variação do Φ3. Então, vai ficar 1 meio de ômega 1 Φ1. Depois esse aqui dá menos 1, vai ficar menos 1 meio de ômega 2 Φ2. Depois aqui vai ficar menos 1 meio de ômega 3. V mais H. Muito bem. Posso? Então nós tiramos, né? Para que fazer isso? Qual é o intuito dessa manipulaçãozinha aí, desse produto matricial aí? É ver individualmente como cada transformação, cada componente do Higgs se transforma. Quem lembra da aula passada, né? Mesmo que se lembra, às vezes não pegou o conceito assim, que ainda é uma coisa meio nova, né? O que eu estou fazendo com isso tudo? Eu estou querendo identificar os bósons de Boltzmann, porque eu quebrei uma simetria espontaneamente. E aí o que nós aprendemos na aula passada? O que é o bóson de Boltzmann? Você acerta o vácuo, aí você dá uma chacoalhadinha no sistema. E o sistema começa a produzir ondinhas, né? O que é o bóson de Boltzmann? O bóson de Boltzmann é justamente a deformação, é a propagação que vem
a partir, né, da minha perturbação em torno do vácuo. Quem é o bóson de Goldstone? O bóson de Goldstone é justamente aquela componente que vai ter comprimento de onda infinito e que vai ser gerada pela estrutura de vácuo. A gente identificava na aula passada que o bóson de Goldstone é aquele campo, né? Vamos colocar aqui o Goldstone. É aquele campo que aparece como o parâmetro da transformação vezes o valor esperado do vácuo, vezes a estrutura de vácuo. Se a simetria é global, isso aqui é uma constante. Então é como se eu perturbasse o sistema e aparecesse uma perturbação, um comprimento de onda constante, que daria frequência zero, corresponderia a uma partícula de massa zero. E se essa simetria fosse local, a gente fala, se é local tem campo de gauge. E a variação do campo de gauge é o dmi alfa. Então, se a simetria é local, a onda, quando eu perturbo o sistema, eu não vou gerar só o bóson de Goldstone, eu vou perturbar o sistema, o escalar vai produzir a sua ondinha, mas o campo vetorial também vai ser perturbado, ele começa a se propagar. Só que a propagação dele está toda na parte longitudinal, a perturbação que é gerada é longitudinal. E ela exatamente incorpora o bóson de Goldstone no lugar do alfa eu tenho isso. Então, o bóson de Goldstone, ele se aloja na parte longitudinal do campo de gauge. Então, aquela ondinha que é produzida, o bóson de Goldstone, quando ele ia se propagar, o campo vetorial também se propaga e a parte longitudinal dele absorve, e aí o que eu vejo, eu perco o Goldstone e vejo só a parte longitudinal do campo se propagando, que é justamente, se ele ganha parte longitudinal, ele ganha massa. Então, esse é o mecanismo de Higgs. Então, é isso que está acontecendo. O que eu fiz na aula passada para a gente entender essa situação? A gente teve que identificar o bóson de Higgs. Para identificar o bóson de Higgs, eu preciso olhar para as transformações do campo que quebra a simetria. Então, nesse caso, o campo que está quebrando a simetria para mim é o φ. Então, vamos olhar o campo φ, mesmo que a simetria não fosse ainda, a simetria o tempo todo para nós aqui é local, mas estou ainda olhando para mim, a esse ponto, para esse cálculo aqui, não me interessa se a simetria é global ou local. Eu fiz uma transformação de SO2 em cima do campo que quebra a simetria. Então, agora, vamos olhar isso aqui. Vamos imaginar que, qual é a minha situação de vácuo? A minha situação de vácuo é assim, eu tenho um campo φ1, quer dizer, o campo de Higgs é isso aqui. φ1 mais φ2, V mais H mais φ3. Qual é a configuração de vácuo? Campo de Higgs no vácuo. É 0, V mais H. Então imagina que eu estou na situação de vácuo, situação de mínima energia, então o campo φ1 vale 0, o campo φ2 vale 0, o campo H vale 0, quer dizer, a minha situação de vácuo é essa aqui, perdão. O H vale 0 e o φ3 vale 0. Então, na situação, se eu perturbar em torno do vácuo, se eu quiser perturbar em torno do vácuo, na verdade eu não está fazendo isso. Eu vou querer ver quem é o delta φ1 a partir da transformação do vácuo. Vou isso aqui assim. Assim, tá vendo? Então, quem vai ser o delta φ2? Eu estou partindo, eu quero ver qual é a variação da configuração de vácuo. Eu estou pegando aqui a variação da minha configuração de vácuo. Então agora eu estou fazendo uma pequena transformação de gauge em torno do vácuo, onde os campos estão bem definidos. φ1 é 0, φ1 é 0, φ1 é 0, φ1 é 0. φ2 é 0 no vácuo, né? φ2 é 0, φ2 é 0. φ3 é 0 no vácuo. φ3 é 0, φ3 é 0. H é 0. Aqui vai sobrar só V. H é 0. Então aqui vai sobrar só V. E H é 0. Aqui vai sobrar só V. O que está aparecendo para mim quando eu perturbo o vácuo? Está me aparecendo um campo, uma variação delta φ1, que é menos 1/2 de ômega 1.
está aparecendo um delta φ2, vezes V, claro, né? É um meio de ômega 2 vezes V. Está aparecendo um delta φ2, que é um meio de ômega 1 vezes V. Delta H é zero. E delta φ3 é menos um meio de ômega 3. Então está se reproduzindo algo que a gente já sabia. Quando eu perturbo o vácuo é estável. Então o H é o que mede a flutuação em torno do vácuo. Como o vácuo é estável, o H, a variação do H é zero. Por que a variação do H é zero? Porque o vácuo é estável. Se o vácuo é estável e eu perturbo, o H não vai aparecer como flutuação. Mas as demais componentes que não eram zero, perdão, no vácuo, elas não caracterizam o vácuo. O vácuo é caracterizado explicitamente no setor do V mais H. Então, φ1, φ2 e φ3 variam. Delta φ1 é diferente de zero. Delta φ2 é diferente de zero. Delta φ3 é diferente de zero. Ou seja, aparecem três ondas escalares. Comprimento de onda infinito. Então, assim, tem três bósons de Boltzmann. Três Boltzmanns. O H não é Boltzmann. O H é o campo que está ligado a quem quebra a simetria. Bom, então eu tenho três bósons de Boltzmann. Então, se a simetria for global, essas ondas não aparecem sozinhas. Eu não tenho campo vetorial se a simetria é global. Então, essas ondas aparecem sozinhas e aparecem, então, três bósons de Boltzmann, que é o que a gente aprende em geral no teorema de Boltzmann. Quando eu tenho uma simetria que é quebrada espontaneamente, né, para cada gerador daquela simetria, que deixa que não deixa o vácuo invariante, o vácuo, aqui nesse caso, o nosso vácuo quebrou todas as simetrias, o vácuo não é invariante segundo nenhum gerador, então vão aparecer bósons de Boltzmann. Então tá certo, eu estou reobtendo os bósons de Boltzmann. Simetria global. Está tudo dentro do que a gente sabe. Vamos agora olhar se a situação é local. Se a situação é local, tudo aquilo permanece. Tudo aquilo permanece, só que os meus parâmetros ômega agora são dependentes de t e de x. Então eu estou gerando ondas nos escalares φ1, φ2 e φ3 que não são mais ondas de comprimento de onda infinita. Tem uma dependência de t e x. Então é uma onda que pode ser localizada. Ela não é uma onda que tem comprimento de onda constante. Mas quando eu perturbo e gero essas ondas, eu agora tenho campo de Gates, se a simetria for local. E aí eu vou ter isso aqui também. Na configuração de vácuo, como nós tínhamos falado, se nós estivermos perturbando em relação ao vácuo, eu também tenho que ver qual é a configuração de vácuo dos campos vetoriais. Mas o que nós sabemos? Todos os campos vetoriais no vácuo tem que ser zero para não quebrar a simetria de Lorentz. Eu só posso ter no vácuo, não zero, campos escalares. Então, quando eu fizer a variação dos campos de Gauge, essa parte aqui é zero. Então, o meu campo de Gauge só vai ganhar as ondas longitudinais. Então, meu delta dmi1 vai ser menos dmi ômega 1. Mas quem é ômega 1? Ômega 1 é 2φ2 sobre V. 2 delta φ2 sobre V. Quem é o delta de dmi2? É menos dmi do ômega 2. Quem é ômega 2? É 2 delta φ1 sobre V. E depois eu vou ter um delta dm3, que é menos dmi ômega 3, que é 2 delta f3 sobre V. Ou seja, o que está acontecendo? A mesma coisa. As três perturbações escalares estão se propagando. Mas aí o campo de Gauge também está ondulando. É como se, sei lá, a onda pegasse o surfista, né, e carregasse. Vem a onda e os bósons de Goldstone, né, passam a ser os surfistas, né, que estão sendo levados pela onda. Eles entram, os três bósons de Gauge se alojam exatamente na parte longitudinal do campo vetorial.
Então, campo vetorial com parte longitudinal tem que ganhar massa, pela simetria de Poincare. Então, o que está acontecendo agora, quando a simetria ficou local? Os três bósons de Goldstone desaparecem e se alojam na parte longitudinal dos campos de Higgs. Claro, o H não se aloja, o H está sozinho, porque ele não gera bóson de Goldstone. É a flutuação, quer dizer, aquele campo que quebra a simetria, ele nunca vai ser o bóson de Goldstone. É ele que vai, a partir dele que vão sair os bósons de Goldstone. O campo que quebra a simetria, ele é o que propicia os bósons de Goldstone, mas ele mesmo não é o bóson de Goldstone. Então ele sobra. Por isso que o campo H, nós não tinha detectado o Higgs no LHC, né, Dória? Não tinha detectado o Higgs no LHC. Né? Então, para o Dória, o bóson de Higgs também está surfando numa onda, não pode ter sido detectado. Mas, vamos dizer que no folclore aí do modelo padrão, na tradição do modelo padrão, quem sobra é o bóson de Higgs que vai sobrar no STEP, que é o H. Então, se tem esse bóson de 125,3 GeV, é a flutuação correspondente ao H. Esse campo ficou. É justamente até o gauge unitário está dizendo isso para a gente. Quando a gente foi trabalhar com φ no gauge unitário, o nosso φ ficou 0 mais H. Então, o único campo que sobra para contar a história do setor de Higgs é o próprio H, que é o neutro, é o Higgs neutro, que é o H real. Então, só estou querendo mostrar para vocês uma realização não abeliana do teorema de Goldstone e, consequentemente, do mecanismo de Higgs. Situação de simetria global. Os bósons de Goldstone ficam, são partículas físicas, são ondas físicas. Graças a isso, a matéria condensada tem fono. E tem outras perturbações também, tipo magnos, por exemplo. Então, muitas das perturbações da matéria condensada, elas são bósons de gauge, são bósons de Goldstone de simetrias que são quebradas espontaneamente. Agora, para nós aqui, se a simetria ficou local, então a simetria local, ela transfere os bósons de Goldstone que iriam se propagar sozinhos e a onda vetorial que sai junto quando eu perturbo o sistema, ela vamos dizer assim, ela incorpora as ondas longitudinais e vão para a parte longitudinal, as ondas escalares vão para a parte longitudinal. É o mecanismo de Higgs agora em sua fase não abeliana. Essa coisa é muito interessante porque antes do próprio teorema de do estudo, né, do bóson de Goldstone aparecer, e antes ainda, claro, do mecanismo de Higgs, o Salan sempre dizia lá, mostrava para a gente que tinha um paper do Anderson, o famoso PW Anderson, a matéria condensada, um paper de 58 do Anderson, muito interessante, que ele estuda plasmas na matéria condensada, e ele se pergunta nas conclusões do paper, o paper deixa uma coisa interessante, ele fala, não sei o que está acontecendo. Ele tinha uma simetria 1 local. E ele tinha um bóson que deveria ser bóson de Goldstone. E ele falou, o bóson desapareceu. E ele deixa essa questão lá. O que está acontecendo que o bóson de Goldstone, quer dizer, a partícula escalar, ele nem chamava de bóson de Goldstone, porque eu não tinha tido o teorema ainda, mas teria uma partícula, o espectro deveria exibir uma partícula escalar, e ela não exibe, essa partícula desaparece. Por quê? Isso em 58. Em 63, Salan, Weinberg e Goldstone, juntos, escrevem esse Physical Review Day, que é magistral, que é quando faz a primeira, assim, bem demonstrado o teorema de Goldstone, o mecanismo de quebra espontânea da simetria, numa teoria de campo relativístico. Então, dessa época, o Weinberg fazia o postulado lá no Empírico com Salan, e o Goldstone era inglês, estava lá e fizeram esse trabalho juntos. Aliás, foi um dos poucos trabalhos que o Goldstone fez. O Goldstone publicou poucas coisas, mas coisas boas. Né? E aí esse trabalho saiu. Isso em 63. Né? Daí eles começaram, o Salan conhecia bem o paper do Anderson, e aí a motivação foi ver a coisa na simetria local. E aí eles falaram, por que o Anderson perdeu a partícula escalar que ele deveria ter? Porque ele não conhecia ainda essas coisas não eram conhecidas, mas na verdade por quê? Porque o Anderson tinha simetria local no trabalho, no sistema que ele estava estudando. E foi a simetria local que engoliu o escalar, a excitação escalar que o Anderson pensou que o sistema deveria se apresentar.
Então, ficou claro, mas aí o que o Salão gostava de dizer é que esse paper do Anderson é um paper precursor. Ele não entendia por quê, mas o que estava acontecendo ali já era mecanismo fixo. Então, só mostrei para vocês aqui. Então, sempre que vocês quiserem procurar o bóson de Bose, não é que vocês estão numa situação, num modelo que vocês criaram, numa teoria que vocês estão desenvolvendo, e você queira, por acaso, você tem quebra espontânea de simetria, e você queira saber onde estão meus gols, ou para onde eles vão, se eu tiver campo vetorial. A primeira coisa que fizeram é o seguinte: pega o setor que quebra a simetria espontaneamente, pega os escalares que quebram a simetria espontaneamente, estudem as transformações de gauge desses escalares. Como a gente fez aqui, tiramos as expressões completas. E agora, particularizem essas transformações a partir do vácuo. A gente pegou a variação que os campos vão ter a partir das suas respectivas configurações de vácuo. Aí, aonde aparecer um delta campo diferente de zero, esses aqui vão ser os bósons de Goldstone. Aí vocês identificam, tem bóson de Goldstone nesse campo, tem bóson de Goldstone nesse campo, não tem nesse, tem nesse. Vocês identificam o espectro de bósons de Goldstone. E depois, se se a simetria for local, vocês também levem isso para o campo vetorial. E vejam exatamente onde cada bóson de Goldstone vai se alojar. Então a gente viu aqui que o φ1 se aloja no Dn2, o φ2 se aloja no Dn1 e o φ3 se aloja no Dn3. Então a gente identificou, ficou tudo claro, ficou limpinho, não estou perdendo informação nenhuma, e mais ainda, eu estou controlando, estou sabendo do vácuo. Isso aí, quer dizer, a perturbação a partir do vácuo. Então isso aí agora você perturbou o vácuo. O sistema estava paradinho na posição de equilíbrio. O que você fez? Você deu uma sopradinha nele e ele começou a flutuar. Você fez uma perturbação em torno do vácuo e aparecem essas ondas, que são as ondas de Goldstone, ou a onda de Higgs, né? Ela é uma perturbação que é gerada a partir de uma flutuação em torno do vácuo. Certo? Mas está ótimo. Agora, eu estou perguntando, aqueles os ômega 1 na WCPT, ali agora, na transformação do Belinha. Isso. Isso aqui foi zero, porque eu zerei aquela parte das constantes. Eu tinha isso aqui. O geral é isso aqui, uma transformação infinitesimal. É menos as constantes de estrutura, FBC, né? Aqui os parâmetros, VC, aqui o menos ômega. Como eu estou perturbando isso aqui em torno do vácuo, e eu sei que todos os campos vetoriais têm que ter valor esperado no vácuo diferente igual a zero, então isso aqui só sobra. Então essa é a perturbação que eu gerei a partir do vácuo. Tá? E aí aparece essa... Mas quando você tiver essa fórmula genérica sem isso aqui. Sem isso aqui. Deixando isso aqui. Você vai ter esse ômega, já vai ter, esses ômegas que aparecem já vão ser φs. Vão ser φs, isso. Então, quer dizer, quando você tem agora essa transformação desses dois, geral, elas são, os ômegas foram mortos e aparecem em termos de φs. Se você fixou o gauge, como a gente fez, o gauge unitário, aí os ômegas viram φs. Os ômegas só viram φs no gauge unitário. Se não tiver gauge unitário, ômega é ômega. Tudo bem. Eu só pergunto, quer dizer, agora a transformação do B vai no φ, né? Isso. Quer dizer, a transformação, quer dizer, a onda que seria a propagação do B, ela incorpora o φ. Quer dizer, você tem três φs surfando. Uma onda pega um, outra onda pega outra onda pega outra. Então, cada onda incorpora aquela flutuação longitudinal, aquela flutuação escalar que ia se propagar sozinha. Se não houvesse campo de gauge, eu ia ter três escalares se propagando. Com o campo de gauge, quando você perturba, você gera essas três ondas escalares, mas você gera as três ondas vetoriais, e as ondas vetoriais engolem as ondas escalares. É isso, aí fica uma coisa, ela se incorpora na onda escalar, na parte longitudinal. Eu vou lá. Aqui quando você fica com o dmi, estou tirando fora da onda escalar do vácuo. Isso. Dmi vai ser um conjunto de ômega 1, BM1, aquela. Certo. Uma fora de tudo. Isso. Vai estar tudo, vamos dizer, enfim, quer dizer, o ômega foi embora, você já não tem mais ômega e tudo fica em termos de φ. Isso. Quer dizer, o B se transforma no φ.
que está acontecendo assim, quando você estuda, você não está fixando isso. Tchau, a gente se fala então amanhã. Tchau, um abraço. Bom aniversário lá da irmã, né? Legal, beleza, tchau aí. Então, quando a gente perturba em torno do vácuo, na verdade, aquilo que é a onda escalar, ela é o parâmetro. O que você está falando é verdade. O parâmetro, ele se identifica com a perturbação. Quer dizer, na verdade, aquele parâmetro ele é a perturbação que gera. Quer dizer, quando você perturba em relação ao vácuo, as 3 ondinhas escalares que você gera, elas são dadas, na verdade, por uma mistura entre o parâmetro e a configuração de vácuo do H. Então, aquele campo que não se torna bóson de Goldstone, ele está dando para você a configuração de vácuo, é o H, está ligado ao H. O H é a flutuação em torno do V. Então, quando você gera o φ1, essas ondas, longe dessas ondas de Goldstone, então aqui essas ondas escalares, quem está dando o caráter a elas são os parâmetros. Que aqui o que eu estou estudando, eu não estou fixando o gauge aqui, não estou fixando o ômega 1 como sendo φ1, não estou fazendo fixação de gauge, eu estou fazendo uma pequena transformação de simetria, uma perturbação gerada, né? Que é uma transformação de simetria em torno do vácuo. É isso que eu estou vendo como que o vácuo se transforma sob uma transformação de simetria. Quer dizer, o vácuo é 0, V mais H, 0, φ1 é 0, φ2 é 0, φ3 é 0. O H é 0. Então, o meu vácuo é isso, é 0 V. Eu quero ver, já que a simetria é quebrada espontaneamente, a variação do vácuo não pode ser 0. O vácuo não é simétrico. A variação do vácuo é diferente de 0. Quando eu faço a variação do vácuo, no fundo eu estou fazendo a variação daqueles campos em torno do vácuo, botando tudo aqui, φ1 igual a 0, φ2 igual a 0, φ3 igual a 0 e H igual a 0. Então o que eu fiz aqui, isso que está aqui, é a variação do vácuo. Então a variação do vácuo é a ΔH continua 0, mas o ΔΦ1, ΔΦ2 e ΔΦ3 não são 0. Isso é a variação do vácuo. Então a onda de Goldstone nada mais é do que a variação do vácuo, do que a perturbação em torno do vácuo. É isso que é o conteúdo. E aí quando eu vou para lá, eu levo esses ômegas aqui. Mas isso não está significando que eu estou fixando o gauge. Fixar o gauge é outra coisa. Se eu fosse fixar o gauge, eu já nem teria φ1, φ2, φ3. Eu teria só o H. Quando eu fixo o gauge, meu campo de Higgs deixa de ter essa parte superior. Meu campo de Higgs, no fundo, passa a ser só a componente inferior do dublete. Então, é isso que eu ia agora colocar para vocês. Aí isso é importante. Vai lá para a dúvida, Otávio, porque de repente eu posso juntar com a do Noé. Quando você está trabalhando no vácuo, aí, quando não tem massa, é mais fácil de você excitar. Isso. Aí quando ele ganha massa, aí ele desaparece da gente, porque você vai ter energia de repouso. Né? Isso, exatamente. Você ganha partículas com energia de repouso. Aí ele sai do espectro. Isso, exatamente. É isso mesmo. Está caindo aí, cantando aí. Vai atenção, pode voltar isso na próxima aula, não tem problema. Bom, então, só chamei a atenção disso, só para lembrar. Aí vocês, deixa eu pagar isso aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês pelo seguinte, agora, vamos então isso aqui foi um parênteses que quebrou um pouco o fluxo, assim, a linha de discurso que eu ia ter. Né, mas não tem problema, eu acho que a pergunta do Dória foi boa que nos fez até elucidar essa série de entrar nesses detalhes aí que às vezes não ficam claros. Né? Agora, então o que a gente está fazendo? A gente mostrou que pegou a quebra espontânea da simetria antes de fazer a fixação do gauge unitário. Isso é independente. Eu quebrei a simetria espontaneamente, variei completamente o meu campo de Higgs para poder identificar em cada componente aonde eu vou identificar vou encontrar bóson de Goldstone. Aí vi, realmente encontrei 3 bósons de Goldstone, e aí vi que esses bósons de Goldstone se alojam aqui, então já está claro o panorama para mim. Eu tenho campos vetoriais com parte longitudinal. Essas ondinhas longitudinais que o campo vetorial adquire, elas provêm da flutuação, da perturbação em torno do vácuo. Então, meu sistema